Shalom, meus amigos, shalom, minhas amigas. Estamos aqui hoje para o nosso quinto vídeo da série. Será o quinto e eu acho que será o último. O quinto vídeo da nossa série sobre anjo, sobre a palavra anjo, sobre o termo malar, que significa mensageiro, que algumas vezes é traduzido por anjo, ok? Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Já vou falando para você se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, dá uma forcinha, dá uma clicada naquele botão de inscrito, dá uma clicada naquele sininho para você receber esse notificado dos nossos novos vídeos quando nós lançarmos. Peço ainda que você seja um pouco ativo no canal. Não estou pedindo apenas que você dê a sua curtida, mas se você não gostou do vídeo também, dê aquele unlike, não tem problema. Peço a você que gostou, que comente no vídeo por que você gostou. Se você não gostou, também comente bote lá nos comentários o porquê você não gostou. Ok? Isso é bom, nosso canal cresce, nos dá mais ânimos para trabalhar, né? Não que a gente dependa disso, mas é bom. Então vamos lá, pessoal, estamos aqui. Opa, já estou compartilhando aqui a nossa paginazinha aqui. Ok? Minha imagem está aqui do lado, que é o que menos importa. Então vamos lá. Só dando uma recapitulação aqui do que nós fizemos. Isso aqui é básico já de todo estudo. Nós falamos na aula 1 sobre transliteração e tradução. Vê lá no nosso primeiro vídeo. No nosso segundo vídeo, nós falamos sobre o termo malar. Aqui está um pouquinho lento o computador, um pouquinho lento não, não é muito lento. Falamos sobre o termo malar em hebraico, que significa mensageiro ou anjo. Vamos passar. No vídeo 3, nós falamos sobre onde eles se encontram, onde esses termos se encontram na Bíblia. Na Bíblia não, mas em três partes do livro de Gênesis, que foram alguns capítulos que nós escolhemos para falar sobre ele, para fazer correr todos os textos da Bíblia que estão escritos mal. Vai ficar uma coisa longa demais. Então, na aula passada, nós falamos sobre exército ou acampamento, que foi aquilo que Jacó viu. E hoje nós ficamos de falar sobre dar continuação a esse mesmo capítulo. Estamos falando de Gênesis 32, Gênesis capítulo 32, para só dar um apoio na história que está contando, quando Jacó saiu da terra de Labão e queria voltar para sua própria terra, então ele ia encontrar com seu irmão. E no primeiro versículo desse capítulo, a nossa Bíblia em português, algumas versões, como a NVI e algumas da atualizada, está aí, diz que Jacó encontrou um exército de Deus. Bem, nós vimos que exército não seria a tradução correta, mas sim acampamento. Jacó encontrou um acampamento de Deus, acampamento de Elohim. E nesse acampamento, ele diz, aí é o que nós vamos ver agora. Seriam anjos, seres espirituais, seres sobrenaturais, ou seriam pessoas, mensageiros, normal, pessoas que exerciam o ofício de mensageiro. Então vamos lá. Vamos devagar, como sempre. Seria essa página ou seria essa aqui? Vamos lá. Vamos primeiro no verso 1, certo? E Jacó andou o caminho dele e encontraram-no mensageiros de Deus. Entenda que eu vou sempre traduzir malar ou malarim, seja como for, ou eu vou traduzir sempre como mensageiro. No final do estudo, nós vamos ver se são anjos ou se são pessoas, ok? Então, eu vou sempre falar mensageiros. Nunca vou usar o termo que a nossa tradução em português está usando. Ok? Então, Jacó andou o caminho dele e encontraram-no mensageiros de Deus. Tradução minha, tá? E disse Jacó quando viu este acampamento de Deus, acampamento de Elohim, e chamou o nome daquele lugar Mahanaim. E enviou Jacó mensageiros diante dele, ou na frente dele, para Esaú, irmão dele, terra de Seir, campo de Edom. Então Jacó viu aquele lugar e disse que ele encontrou um acampamento de Deus. Parece que
por Jacó ter chamado aquele lugar de acampamento de Deus, já deu um tom sobrenatural para aquele lugar. O tradutor, ele aproveitou e traduziu Malahem por anjos, porque no versículo 1 está escrito: e Jacó andou o caminho dele e encontraram-no anjos de Deus. Assim está na nossa versão em português. Eu acho que todas as traduções estão anjos de Deus. Então, vamos ver. Eu vou dar uma puladinha aqui para a regra de baixo, para falar sobre hermenêutica bíblica. Hermenêutica bíblica é a ciência que estuda a interpretação bíblica, ok? E elas têm algumas regras. Eu não vou entrar fundo nesse assunto, até porque eu não sou especialista nisso. Mas eu peguei aqui as 5 principais regras da hermenêutica, onde nós temos a regra fundamental, que é: a Bíblia é a sua principal intérprete, ou seja, a Bíblia se auto-interpreta. Regra número 1: é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Então, qual é o sentido usual e comum de mal'ar? Mensageiro, ok? Mensageiro. Porque era assim que aquelas pessoas se dirigiam, tanto às pessoas normais de carne e osso, tanto aos seres espirituais. Mal'ar. Aquela pessoa que ia entregar uma mensagem, como eles chamavam? Mal'ar. Quando eles viam aqueles seres espirituais, como eles chamavam? Mal'ar. Por quê? Eles entendiam como mensageiro. Claro, já falamos sobre isso. Tudo depende de qual o propósito da vinda desses seres espirituais na Terra. Já demos o exemplo. Quando a primeira vez que esses seres foram citados, lá no livro de Gênesis, quando eles estavam guardando o jardim, a Bíblia não chamam de mal'ar, porque eles não estavam trazendo uma mensagem de alguém para outro alguém. Eles estavam ali simplesmente guardando o jardim. Então, a Bíblia usa um outro termo para chamá-los, para identificá-los. Vimos ainda quando eles se encontraram com Abraão, e a Bíblia, primeiramente, não chamam de Malahem. Falam que eles eram Shiloshá Anashim, 3 homens. Eles não vieram trazer uma mensagem até então. Quando eles foram levar uma mensagem para Ló, aí a Bíblia os chama de Malahem, de mensageiros. Ok? Então, qual é o sentido principal da palavra? O sentido usual, mensageiro. Segunda regra, é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Bem, até aí fica ainda difícil nós sabermos se são anjos ou se são homens. Então vamos para a terceira regra. É preciso tomar as palavras em seu sentido indicado no contexto. Então é isso que nós vamos fazer hoje. O contexto seria aquilo que vem depois, aquilo que vem antes, né, os textos que vêm antes. Ainda podemos falar de contexto histórico, mas não vem ao caso para o nosso estudo. Então, qual o contexto que nós vamos usar? Nós vamos usar o contexto do que vem depois. É aquilo que fala o restante desse capítulo 32. Ok? Porque se nós formos baseados só no versículo 1, é meio complicado. Então, nós vamos analisar todo o contexto agora do capítulo 32, onde essa palavra se repete. Então, a nossa primeira aparição tem aqui o texto em hebraico, ok? E o texto em português, sempre tradução minha. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia do lado para você dar uma conferida. O que está em vermelho é quando aparece a palavra mal'achem. Claro, pode estar mal'ach, que é o singular, pode estar mal'achei, que é mensageiros de, pode estar mal'achem, que é mensageiros, ok? Então, no versículo 1, nós temos: e Jacó seguiu o caminho dele, e anjos de Deus vieram ao seu encontro. Desculpa, essa não é a tradução minha, é o jeito que eu tirei da Bíblia. Agora a gente vai no versículo 3. Tradução normal que nós temos na nossa Bíblia. E Jacó enviou, tá? Aqui está mandou, é o verbo enviar, verbo shalar, enviar. E Jacó enviou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Então, vemos aqui, no versículo 1, como eu disse, pelo tradutor ter visto
aquela coisa sobrenatural de até então, ele achando que era um exército de Elohim. Então, quando essa palavra mal-arrei vem adiante dele, o que que ele faz? Opa, é a coisa sobrenatural de Deus. Jacó já tinha visto uma escada de Deus, então agora anjos. Uma escada de anjos para anjos. Agora ele está vendo anjos. Então ele traduziu, creio eu que tenha sido isso, ele traduziu como anjos, né? Então, o que te passa na memória? Jacó estava vindo, viu aquele acampamento e os anjos vieram ao encontro de Jacó. Assim está o texto, certo? Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Ou seja, os anjos foram até Jacó, de acordo com o que está na nossa Bíblia. Porém, vamos para o versículo 3. Jacó enviou mensageiros. Opa, então a mesma palavra que no versículo 1 ele achou que eram anjos, seres sobrenaturais, no versículo 2 ele já acha que é mensageiros. É claro, até porque fica meio incompreensível você pensar que Jacó tinha autoridade de enviar anjos para mandar uma mensagem para Saul. Então, agora o tradutor deixou de traduzir para anjos, deixou de entender que eram seres sobrenaturais, para entender que eram pessoas normais. E aí vai para o verso 7. E voltaram os mensageiros. Ou seja, vamos traduzir do jeito que está aí. Quando os mensageiros, quando os Ma'arim voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo a seu encontro com 400 homens. Então nós vemos que no versículo 3 e no versículo 7, ele entendeu que eram homens encarregados de um ofício que foi dado por Jacó, enviar uma mensagem para Esaú e trazer uma mensagem de volta de Esaú para Jacó. Bem, se nós entendermos como está na nossa Bíblia, primeiro, nós já vamos fugir daquela terceira regra. Vamos botar aqui na terceira regra. Qual é a terceira regra? É preciso tomar as palavras em seu sentido indicado no contexto. Ou seja, todo o contexto abaixo do versículo 1 dá a entender, não dá a entender, não, é claro ao indicar que Malachim são homens exercendo seu ofício. Fica complicado a gente entender que no versículo 1 são anjos, porque você começa a fazer algumas perguntas. Primeiro, esse versículo 1, se ele for anjos, seres sobrenaturais, fica um versículo meio que isolado do texto, do restante do texto. Jacó viu um acampamento, anjos vieram ao seu encontro. Pum, acabou. Porque no decorrer do capítulo, não fala o porquê que vieram ao encontro de Jacó, não fala, não cita nada. Simplesmente, se você realmente tirar, pegar esse versículo 1 e arrancar desse capítulo, você não sente falta nenhuma. Não tem por que ele estar ali, se forem anjos. Agora, quando se você agora começar a entender que Mal-Arrei eram homens, era um acampamento de mensageiros homens, um acampamento de trabalhadores mensageiros, que Jacó encontrou e eles foram ao encontro de Jacó, aí você começa a entender melhor o texto. Eu acho que clareia mais o texto, porque os mensageiros, os homens, foram ao encontro de Jacó e depois Jacó enviou-os até Esaú. E esses mesmos mensageiros voltaram de Esaú trazendo uma mensagem para Jacó. Creio eu que entender que no versículo 1 não são seres espirituais, mas sim homens exercendo o ofício mensageiros, é o mais lógico dentro do texto, respeitando a regra da hermenêutica de analisar o contexto, porque é a mesma palavra, malachem, malar, malarrei, não importa. É a mesma palavra no versículo 1, no versículo 3 e no versículo 7. Ah, mas por que eu não posso entender o do versículo 1 como anjos? Bem, nós vimos nos outros vídeos que é, para a gente entender que eles eram seres sobrenaturais, a gente sempre via que eles falavam algumas coisas ou faziam coisas sobrenaturais. Vamos lá para quando Jacó viu aquela escada de Deus. Ora, homens naturais não vão conseguir subir uma escada até os céus. Né? Bem que aquilo foi uma visão, ok. Mas aqui, em Gênesis 32, não fala sobre nenhuma mensagem sobrenatural, não fala de nenhum ato sobrenatural,
nada disso. O único ato que fala que aqueles mensageiros fizeram foram ir ao encontro de Jacó. Normalmente, é sempre o menor que vai ao encontro do maior, ou o igual vai ao encontro do igual. Dificilmente você vai ver, eu estou falando dificilmente porque eu não me recordo de todos estes bíblicos agora, mas você vai ver uma autoridade maior indo ao encontro de uma menor. Estou colocando hierarquicamente. Claro, assim, vão falar, mas Deus falou que fez os homens um pouco maior que os anjos. Mas em relação de poder, é meio complicado isso. Eles estavam ali na terra, fazendo o quê? Não se sabe. E depois viram Jacó e foram correndo até o encontro de Jacó. E pum, acabou. Se você pegar esse versículo, como eu disse, e retirar do versículo do capítulo, o capítulo não sofre alteração nenhuma. Se você quiser entender que são anjos. Agora, quando você entende que são homens, aí sim, se você tirar do versículo, do capítulo, você vai ter um problema, porque você vai se perguntar quem eram ou de onde vieram aqueles mensageiros que Jacó enviou a Esaú. Porque os mensageiros não andavam junto com Jacó. Parece que vou colocar assim, né? Estou falando sem base histórica nenhuma, de acordo com o texto. Parece que havia como uma escola de mensageiros, e eles ficavam todos juntos, é o que o texto dá a entender. E Jacó, já sabendo que tinha que enviar uma mensagem para Esaú, quando ele viu aquele acampamento de mensageiros, ele falou: pá, isso é de Deus. Por isso ele falou: veja um acampamento de Deus. Porque ele viu um milagre ali, porque Jacó tinha medo de ele mesmo de se dar frente a frente com Esaú de cara, sem nenhuma prévia mensagem. Então, seguindo a regra da hermenêutica e deixando o texto mais lógico, é muito melhor, não que caia bem para mim, mas para o texto entender que os mensageiros do versículo 1 não são anjos. Eu sei que fica um contexto muito bonito você entender que foi anjo. É muito espiritual você entender que são anjos. Mas tudo dá a entender que não são anjos. É a mesma palavra, eles estão exercendo o mesmo ofício, desde no versículo 1, no versículo 3 e no versículo 7. Ok? Então, eu entendo assim. Possa ser que eu esteja errado? Possa ser que eu esteja errado, né? Então, você que acha que eu estou errado, eu peço a você, comente. Não, Fábio, você está errado. Mas, por favor, comente o porquê você acha que eu esteja errado. E eu te peço, escreva, dê base bíblica para isso, ok? Não sou o dono da verdade, longe disso, mas com humildade a gente sempre está aqui trazendo uma palavra sempre baseado. E dessa vez nós nos baseamos não apenas na tradução, uma tradução seca a gente não ia conseguir definir isso, mas usamos a regra da hermenêutica para tentar clarear mais a verdade que está nesse versículo. E lembrando que esse versículo esse capítulo é o que termina lá embaixo com a suposta luta de Jacó com um anjo ou com Deus. Eu já ouvi falar das duas vertentes, que Jacó lutou com Deus, Jacó lutou com anjo. Mas nós não vamos entrar nesse assunto não, ok? Viemos para falar só sobre o termo malar. Anjos ou homens? Então hoje a gente dá por encerrado esse assunto. Como eu disse, é muito extenso. A Bíblia traz muitas aparições do termo malar. Para a gente analisar todas é meio complicado. Mas eu espero que com esses 5 estudos a gente tenha falado bastante, a gente tenha dado uma luz, dado um norte para você poder realizar suas pesquisas e interpretar, com a ajuda de nosso Deus, nosso Espírito Santo, a saber qual é a verdade, se eram homens ou se eram anjos. Para você que não tem uma Bíblia hebraica física para você pesquisar os textos, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário de um site que eu muitas vezes uso também, qual você consegue colocar as Bíblias de modo paralelo, né? Vai ficar do lado esquerdo um idioma
e do lado direito outro idioma, do mesmo capítulo e os versos um do lado do outro. Não vão ficar bem paralelos, porque ah, muitas das vezes a tradução faz com que o texto fique maior. Os textos hebraicos, eles não estão sempre alocados em versículos iguais à da Bíblia em português. Muitas vezes o que tem na Bíblia hebraica de versículo, o que você tem na Bíblia português de versículo 1, na Bíblia hebraica é o versículo 2, porque a Bíblia em português não traduz o versículo 1. Não sei por quê. Mas você é capaz de ver os versículos e você vai ser capaz de ver as letras em hebraico, né? Você deve ter no site aquele mecanismo de procura palavra, você vai lá, vai procurar, vai aparecer ali sublinhado, do lado vai aparecer o texto hebraico e você vai fazer uma comparação onde você está vendo aquele versículo para você saber distinguir onde está escrito a palavra. Mas já de antemão, eu vou deixar um texto aqui para você ver, que está no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Por que eu estou te dando esse texto? Porque a tradução do nome de Malaquias, não vou falar a tradução, mas a, a, em hebraico, Malaquias é Mal-aqui, Mal-aqui. Ou seja, são as mesmas consoantes da palavra mensageiro. Malaquias, traduzido, seria meu mensageiro. E o engraçado é que ninguém traduz Malaquias como meu anjo, sim, meu mensageiro. Então, em Malaquias 3, versículo 1, aparece tanto a palavra Malaquias, traduzido, né, português, o nome do personagem, assim foi traduzido Malaquias, aparece tanto, se eu não me engano, a palavra anjo, como também aparece o termo mensageiro. Então, é a mesma palavra traduzida de três, em três pessoas diferentes. Uma dá o nome do profeta, outra dá o nome do ser espiritual e a outra fala de um outro mensageiro. Cabe a você procurar esse verso, esse trecho, analisar e ver se está tudo certo. Se está certo, está certo. Mas a gente não está aqui para inventar nada, falar que não, está tudo errado. Não, não está tudo errado. Só que existem alguns errinhos, algumas coisas que não estão bem certas, ok? Mas que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude sempre a entender a sua palavra. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom, shalom.